Sul de Minas em Foco. Oferecimento Univaz, excelência em ensino, formação para a vida. Criada há mais de 45 anos, a Universidade do Vale do Sapucaí oferece cursos de graduação nas áreas de saúde, exatas, humanas, licenciaturas e tecnologias. Oferece também cursos de especialização, MBA executivo, mestrado e doutorado. Na Univaz, o aluno encontra infraestrutura de qualidade com salas amplas, lousas interativas, climatizadores, bibliotecas com rico acervo e laboratórios de estudo e informática. A Univaz também conta com um espaço virtual de educação à distância que permite uma maior aproximação entre a universidade, alunos e a população. A Univaz entende que a inserção do aluno no ensino superior é mais do que uma conquista pessoal. É também uma responsabilidade da instituição escolhida, que deve preparar profissionais para o mercado de trabalho e formar cidadãos para uma sociedade melhor. Univaz, excelência em ensino, formação para a vida. Salve, salve, amigos telespectadores da TV Libertas, está no ar mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco. É sempre uma alegria ter a sua companhia, a sua atenção, a sua audiência no nosso programa, que vai ao ar todas as terças e quintas, 9 horas da noite, aqui pela TV Libertas, que é sintonizada nos canais 3 VHF, 35 HF, 12 Master Cabo e também pela internet tvlibertas.tv.br. Você sintoniza o nosso programa, a TV Libertas, em qualquer lugar pela rede mundial de computadores. E hoje o nosso programa ele é muito especial, porque a gente vai estar no ar com o quadro Perfil. Roda a vinheta. E o quadro Perfil de hoje é nada mais, nada menos que o nosso amigo Cônego Vonilton Augusto Ferreira. Ele é pároco e cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre e está aqui hoje, recentemente, no dia 24 de maio desse ano, ele assumiu a Catedral Metropolitana e hoje é um dia muito especial para o Cônego Vonilton, porque ele também completa 25 anos de vida sacerdotal, de vida dedicada à evangelização, a levar a palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, porque no dia do aniversário dele, Cônego Vonilton está aqui abrilhantando aqui o nosso programa através do quadro Perfil. Boa noite, Cônego Vonilton. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão acompanhando. Prazer é meu estar aqui e poder também falar um pouco dessa história vocacional. Cônego Vonilton, antes do senhor falar um pouco da sua história, a gente fez uma reportagem resumindo um pouco da sua vida e a gente vai conferir agora. Cônego Vonilton Augusto Ferreira nasceu na cidade de São Sebastião da Bela Vista. É filho de Augusto Ferreira e Ana Eugênio Ferreira. Tem 4 irmãos. O mais velho, Vitor Raimundo Ferreira, é falecido. Cônego Vonilton tem 3 irmãs, Vera Helena, Vera Lúcia e Ana Maria, além de 9 sobrinhos. De família tradicional católica, Cônego Vonilton viveu sua infância em Bela Vista, onde foi coroinha até os 12 anos de idade. Depois, foi morar em Santa Rita do Sapucaí, onde concluiu o ensino fundamental. Depois de uma semana vocacional na escola onde fazia a 8ª série, o jovem Vonilton decidiu entrar para o seminário Nossa Senhora Auxiliadora em Pouso Alegre, no ano de 1980. Vonilton ainda cursou filosofia no próprio seminário por 3 anos e também fez conservatório de música em Pouso Alegre. Já o curso de teologia foi realizado na cidade paulista de Taubaté, no Vale do Paraíba, no Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, ligado à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pertencente aos padres deonianos. O seminarista Vonilton foi ordenado diácono em 1988, quando cursava o 3º ano de teologia,
Ele serviu como diácono à paróquia de São José, na cidade de Paraisópolis. Como no final da teologia, Vonilton ainda não tinha 25 anos, o arcebispo na época, Dom José D'Angelo Neto, pediu para que fosse estudar e depois lhe ordenaria. Então o diácono Vonilton foi fazer direito canônico no Rio de Janeiro, retornando para sua ordenação sacerdotal em São Sebastião da Bela Vista no dia 21 de julho de 1990. Por algum tempo, Padre Vonilton trabalhou como vigário na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, e depois, a pedido do cardeal Dom Eugênio Salles, assumiu como administrador paroquial da paróquia de Santa Cruz de Copacabana. Antes da defesa da tese de mestrado, o arcebispo de Pouso Alegre à época, Dom João Bergese, pediu que Padre Vonilton retornasse à arquidiocese, onde foi nomeado vigário da paróquia de Fátima por cerca de 3 anos e depois assumiu como pároco por mais 7 anos. Desde quando o Padre Vonilton retornou a Pouso Alegre, assumiu a Câmara Eclesiástica, onde ajuda na cúria a assuntos ligados ao direito canônico, além de lecionar aulas na Faculdade Católica de Pouso Alegre. Em 2001, Padre Vonilton foi designado como pároco na Igreja Matriz de Santa Rita do Sapucaí. Algum tempo depois, neste período, em Santa Rita, recebeu o título de cônego catedrático. Cônego Vonilton é membro da Sociedade Brasileira de Canonistas e já participou de muitos cursos na área de direito canônico e de encontros de juízes eclesiásticos. Em 2010, foi designado vigário judicial do Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano, criado neste mesmo ano, e a pedido de Dom Ricardo Pedro, hoje arcebispo emérito, pouco tempo depois foi nomeado vigário episcopal da Arquidiocese de Pouso Alegre. Em Santa Rita do Sapucaí, Cônego Vonilton foi presidente da Fundação Educandário Santa Ritense, mantenedora da FAI e do Colégio Tecnológico. Cônego Vonilton também dedica parte de seu tempo como conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora, sacerdote conselheiro de setor por 2 vezes. Em agosto de 2013, foi designado pároco e reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata, também continuando os trabalhos no Tribunal Arquidiocesano e de Vigário-Geral. No dia 24 de maio de 2015, Cônego Vonilton recebeu uma nova missão, ser o cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, pedido feito pelo arcebispo Dom José Luiz Magela Delgado, assumindo a sé da Arquidiocese de Pouso Alegre. Dia 21 de julho é uma data a ser lembrada com muita alegria, principalmente pelas paróquias por onde Cônego Vonilton passou e agora na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Com seu perfil evangelizador, Cônego Vonilton completa na data de hoje, 21 de julho de 2015, 25 anos de ordenação sacerdotal. Homem de fé e devoção, servo de Deus e de Maria. Aqui nossa homenagem ao cônego Vonilton Augusto Ferreira pelos seus 25 anos de vida dedicada ao sacerdócio. Parabéns! O cônego Vonilton, então, para a gente começar aí a nossa conversa, conta um pouco para a gente como que era a sua vida. Você é natural lá de São Sebastião da Bela Vista, né? Como que surgiu aí essa vocação? Como que era a sua infância? Então, eu nasci em Bela Vista, meus pais, Augusto e Ana, tenho 4 irmãos, meu irmão mais velho é falecido, Vitor, depois minha irmã Vera, outra irmã Lúcia e Ana Maria, todos casados. Eu sou o mais novo dos 5 filhos. Morei em Bela Vista até os 11 anos e meio, mais ou menos. Depois eu fui para Santa Rita do Sapucaí, onde eu terminei o primeiro grau, ginásio, né, o primeiro grau. E lá também tive a oportunidade de participar na paróquia, pouca coisa, mas um pouco. Mas a minha decisão de entrar para o seminário foi quando eu estava lá. Numa semana vocacional, que ocorreu no colégio onde eu estudava, padres diocesanos aqui de Pouso Alegre, era o Monsenhor José Eugênio, que até foi pároco aqui na paróquia de Fátima, ele que foi o padre que me acompanhou no início. E ele sempre falava, eu que mandei você para o seminário e tal. E outros seminaristas, inclusive tinha um daqui de Pouso Alegre, que depois não seguiu mais o seminário, mas também nunca mais o encontrei, acho que mudou para outro estado, mas que também me influenciou ali na conversa. Eu era adolescente, então foi a partir de 12 anos e meio para 13
13 anos. E nunca antes disso, nunca o senhor tinha... Não, eu fui coroinha, eu como coroinha, com aquelas batininhas vermelhas e sobrepeliz, tudo, então eu rezava de tudo lá em Bela Vista e fazia encomendações. Eu me recordo até de uma ocasião em que, encomendando, né, e entravam com o caixão ali na igreja. O senhor não tinha medo? Criança Não tinha medo. Caldeirinha de água benta, livrinho, tudo, rezava certinho. Teve uma ocasião, já que você falou de medo, que eu me recordo que, quem é de Bela Vista, se tiver alguém assistindo, pode recordar disso. Foram 2 jovens, ou um jovem e uma criança, ao mesmo tempo. 2 caixões que foram colocados. E eu não sei o que aconteceu na hora que eu estava rezando, e lotado, porque foi uma comoção na cidade, morte muito prematura, morreram afogados, uma coisa assim. E eu não sei se uma corrente de ar, o que aconteceu na igreja, que tinha um lustre bem em cima, no meio assim dos 2 caixões. E eu, menininho no meio, com água benta e fazendo a oração ali, e o lustre girou, mas deu uns 4 giros, e foi lâmpada que voou para todo. Não ficou uma pessoa dentro da igreja. Eu lembro que ficou eu e os 2 defuntos ali rezando. Mas não sei, Deus, são as coisas, né? Você não quis sair não comendo, saí, fiquei lá, rezei, já estava acostumado a fazer isso. Via sacras, novenas, dava aviso no megafone da igreja. Enfim, meus pais sempre foram muito de igreja, participando lá. E os padres jesuítas que atendiam lá da escola de eletrônica. Então era para eu ter alguma coisa, mas não tive, nenhum deles nunca motivou assim. Então, e acabei indo para o seminário diocesano. Olha só, vocês estão conhecendo um pouco da história, esse nosso quadro Perfil aqui do programa Sul de Minas em Foco. A gente sempre traz personalidades para a gente conhecer um pouco mais da vida, aprofundar um pouco mais. E hoje nosso convidado é o cônego Vonilton Augusto Ferreira. Ele é o cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, assumiu a paróquia, a catedral, no dia 24 de maio deste ano e vem desenvolvendo seu trabalho de evangelização e hoje completa 25 anos de vida sacerdotal, com algumas experiências não muito boas como essa do caso lá de Bela Vista, do velório, mas que faz parte. E depois disso, lá, o senhor já entrou no seminário com 12 anos e meio, então, cônego Vonilton. Isso, eu entrei para o seminário, entrei no colegial, no primeiro colegial, com 13 anos, entrei no Colégio São José. E a gente morava no seminário, vinha todos os dias de circular, e nós éramos 110, 120 seminaristas, e por 3 anos, então, fiz ali o Colégio São José, depois o curso de filosofia também aqui em Pouso Alegre, 3 anos de filosofia. Nesse período eu fiz o conservatório de música também aqui em Pouso Alegre, e depois nós tínhamos a casa em Taubaté, né? Fui para Taubaté, onde fiz o curso de teologia pelo Instituto Sagrado Coração de Jesus, que era afiliado à PUC do Rio de Janeiro. E depois, quando eu terminei a teologia, aliás, eu fui ordenado diácono no 3º ano de teologia, que foi um feito porque não era costume. Até hoje não sei se o bispo estava doente, alguma coisa assim, queria fazer, o Dom José d'Ângelo. Então, nós fomos ordenados em dezembro de 88, alguma coisa assim, lá em Paraisópolis. Aí fiquei como diácono em Paraisópolis, final de semana, há um tempo. Também trabalhei numa paróquia chamada Paróquia São Pedro, em Taubaté, numa comunidade Parque Três Marias. Aí o bispo me chamou e falou, olha, você não tem idade. Eu não tinha idade, não tinha 25 anos, e a idade para ser padre. Tem uma idade para ser padre, 25 anos. 25 anos. 1 ano o bispo pode liberar, mais de 1 ano tem que pedir para a Santa Sé. Aí ele falou, depois qualquer coisa eu peço. Eu sei que resolveu eu ir fazer esse curso de Direito no Rio. Passaram-se os 6 meses, aí faltava 1 ano só, o bispo dispensou. Mas eu achei que ele ia me deixar lá mais 1 ano e meio. Então, por isso que a minha ordenação foi em julho,
E eu devo muito a alguns padres aqui da diocese, inclusive Dom José Francisco, que me ajudou muito, porque eu estava no Rio e tinha que preparar, o bispo queria, né? Mas quem me ordenou foi Dom João Bosco, que o Dom José D'Angelo já havia falecido. Então, Dom João Bosco ordenou a mim, ao Dom Edson e também, acho que, a mais uns 2 aqui da nossa turma. Então, foi isso que aconteceu. Eu estava no Rio e voltei no mês de férias, participei um pouquinho de um retiro espiritual, pelo menos uma parte com o clero, e já voltei, porque eu estava em pleno curso lá de mestrado, né? E depois, no Rio, quando eu cheguei no Rio, eu fui morar com os claretianos, porque nós tínhamos ligação com eles aqui em Pouso Alegre. E o bispo daqui falou, não, vai para os claretianos. O padre que estava lá tinha trabalhado aqui em Pouso Alegre, era um padre conhecido, não muito conhecido meu, mas muito conhecido do bispo aqui, então foi mais fácil. E aí fiquei lá na Basílica Menor do Imaculado Coração de Maria, no Meier, no Rio. E eu, muito certinho, aquela coisa, tal, fui conversar com um bispo um dia lá na Cúria, no Palácio São Joaquim, lá no Rio, e conhecendo, me apresentando, eu era diácono ainda. E o bispo falou assim, mas meu filho, onde que você está? Aí eu falei, eu estou com os padres claretianos, tal, lá na Basílica. Mas você não é diocesano? Eu falei, sou. Ele falou, então, você não pode ter uma norma aqui na Arquidiocese do Rio. Eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu que não fui lá. Né? Você tem que morar no seminário e não sei o que. Eu falei, meu Deus, vou voltar para o seminário. Eu que já tinha acabado de sair do seminário. E aí liguei para o bispo e falou, não, então, tudo bem, eu ligo lá para o reitor. Então, eu fiquei 3 meses só no Meier e depois fui para o seminário, São José. Foi ótimo, fiz muitas amizades, conheci grande parte do clero do Rio, porque no seminário os padres passam ali, e fiquei morando numa das comunidades, tem várias comunidades dentro do seminário, fiquei com eles lá, acho que fiquei com a comunidade do 3º ano de teologia até. Eu era diácono daqui de Pouso Alegre, o nosso seminário aqui era uma verdadeira fazenda, a gente trabalhava e fazia de tudo. E eu cheguei lá, tudo diferente, né? Capital, outra história. Ajudando, fazendo isso, fazendo aquilo, um rapaz chegou onde e falou, você não é diácono? Eu falei, sou. Mas você faz isso, faz aquilo. Eu falei, no nosso seminário a gente faz de tudo, meu. Então, tinha umas diferenças, umas coisas, né? Até o jeito de falar, aquela coisa, você vai se adaptando, né? Então foi ótimo. Aí no seminário conheci um diácono, porque eu também era diácono, e ele servia a paróquia de Nossa Senhora de Copacabana. E foi com ele, acompanhando num final de semana, o pároco de lá me conheceu e pediu que eu fizesse uma pregação numa missa, sei lá, e fiz uma palestra lá um dia. Aí gostou de mim, falou que não sei o que, queria que eu fosse para lá. Aí eu fui ordenado padre. Até então, depois fiz amizade com o cardeal lá e com outros padres. Eu sei que o bispo daqui ficou muito feliz, porque quando eu fui ordenado padre, tinha 3 paróquias no Rio que queriam que eu fosse, que o bispo queria que eu fosse trabalhar. E aqui já era o Dom João Bergese? Já, era o Dom João Bergese, nessas alturas. Aí eu peguei e, logo depois da minha ordenação, então já voltei, não voltei mais para o seminário, aí já voltei, tinha na Tijuca, acho que a Nossa Senhora da Conceição, tinha uma outra paróquia, mas era muito longe também essa, e Copacabana, que era o mais perto da faculdade, né, da universidade. Aí foi por essa questão, né? Foi pelo glamour de Copacabana. Aliás, era bem mais trabalhoso até. Aí foi assim que eu cheguei em Copacabana com 10 padres, ou 12, cada um de um lugar. Tinha um canadense, um português. Dentro da paróquia? Da paróquia. Um português, um canadense, 2 italianos, 2 poloneses, um do interior de São Paulo, um da Bahia, ou seja, Pentecoste, né? Para não falar que é a Torre de Babel. Mas e como que era trabalhar assim? Fantástico, porque foi a experiência mais linda da minha vida. No começo de padre, imagina, eu tinha um dia de padre, então eu cheguei e trabalhei com padres muito cultos,
por exemplo, teólogos, o Filipe Santoro, que é bispo agora, que foi bispo de Petrópolis, era do lado do meu quarto. Então eu convivi muito com ele, muito culto. Eles são daquele movimento Comunhão e Liberação, né, de jovens italianos, muito forte na Itália, na Europa. Tinha um outro, padre Marcello, que era um outro italiano, muito engraçado. O mais divertido eram os poloneses, porque eles vinham e passavam em Copacabana, ficavam 3, 4 meses tentando aprender o português. Não consegui. E nós tínhamos que rebatizá-los, porque os nomes deles eram difíceis de falar. A gente chamava todo mundo de Cristóvão, alguma coisa assim. Então, mas imagina você convivendo na mesma casa, com culturas tão diferentes, e a igreja, né? Por que tinha esse tanto de padre? Era uma igreja peregrina? Como... A Nossa Senhora de Copacabana é muito grande, né? Muito visitada, são missas de hora em hora. Então, isso todo dia? Todo dia. Nossa. Missa a partir das 7 da manhã, né? Missa de hora em hora, inclusive até o meio-dia, 1h da tarde, depois retomava às 4, 5 e assim todos os dias. O carioca é muito devoto. Ao contrário de muito que as pessoas pensam. Que geralmente pensam que o carioca é mais folgado, mais aproxima tranquilo. muito de Minas Gerais. E são tradicionais, na maioria. Eu me lembro que o cardeal Dom Eugênio Salles, que as pessoas às vezes achavam que era distante, imagina, quando ele ia nas comunidades, mesmo nas favelas, ele era rodeado das pessoas. A proximidade que ele tinha com o povo, né? A mídia, às vezes, não mostrava tanto isso. Então, era uma paróquia onde eu fiquei ali como vigário paroquial e estudando ao mesmo tempo. Aí, no vizinho da Nossa Senhora de Copacabana, na Siqueira Campos, tem um shopping conhecido, muito antigo lá, que se chama Shopping Cidade, que no 4º piso ele tem uma igreja que foi transformada em paróquia, uma igreja toda de vidro, redonda, muito bonita, e o padre de lá adoeceu, e o cardeal me chamou e pediu que eu assumisse. Eu assumi por um ano e alguns meses, esta paróquia como administrador. E nessa paróquia de Santa Cruz, de Copacabana, tinha um movimento social muito grande. E uma verba que chegou nas minhas mãos. Esse padre Ítalo, que era o padre, trabalhou muito o lado social. E ele conseguiu uma verba da Holanda para fazer umas 70 casas populares e adoeceu. E eu entrei, imagina, com nem um mês de padre, com esse dinheiro chegando, tinha que fazer alguma coisa com esse dinheiro, tinha que fazer as casas, senão perdia. E o dinheiro não era para comprar material, era aliás, para comprar o material e não a mão de obra. A mão de obra ele tinha trabalhado para eles fazerem mutirão. Só que não trabalhou muito, coitado, não deu tempo, ou sei lá o que aconteceu, não posso julgar. Eu sei que foi difícil. Nós não fizemos as 70, porque eu tive que contratar, porque senão nós perdíamos o dinheiro. Mas eu fazia reuniões, às vezes, dentro da igreja, dessa igreja redonda, lá no 4º andar, é onde tem o cinema, o teatro de arena, famoso, do Rio. Eu ganhava muito ingresso, assistia muita peça lá, sem precisar pagar, né? Porque estava ali perto da paróquia. Então, nós construímos, mas tinha reuniões que eu dizia, eu tinha 4 seguranças, né? E colarinho, aquela coisa para ver que eu era o padre, aquele povão, e muita briga, muita coisa, porque você imagina a situação, né? Então foi uma experiência assim, muito forte, muito bonita, mas muito difícil. Mas eu trabalhei tanto na favela, com gente muito carente, quanto, como eles falam, no asfalto, que é ali, a elite, a Lagoa Rodrigo de Freitas, e aquela parte toda. Quer dizer, você foi do extremo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, isso mexe um pouco com a cabeça, mas amadurece também, né, muita gente. Ô, Cônego, e depois que o senhor passou esse período, essa experiência como padre recém-formado no Rio, aí surgiu o convite para o senhor retornar aqui para a Arquidiocese? Foi, justamente. O que aconteceu? Eu já estava terminando o curso lá e fiz a de Universo, que é a prova final, mas não defendi a tese, porque o bispo pediu que eu viesse muito rápido para eu vir para a catedral, ajudar o cônego Benedito, na época. Isso que ano que era, você lembra? 92, talvez, 93, uma coisa assim.
E ele, eu falei, olha, não terminei ainda. E, não, você vem, depois termina, isso aí nós estamos precisando. Eu sei que quando eu vim para Pouso Alegre, eu estava na Cúria, era tarde, assim, tinha até uns 3, 4 padres lá, e o Dom João Bergese me chamou nessa mesa lá do cafezinho. Foi, então, meu filho, você não vai para a catedral, você vai para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, porque ali, na frente de todo mundo, e eu nem sabia o que estava acontecendo, porque tinha falecido o Monsenhor Mauro Tomazini, e o cônego Júlio, que estava na paróquia de Fátima, veio para vigário-geral, enfim, houve umas mudanças, e eu nunca tinha entrado na igreja de Fátima, na minha vida. Tanto que quando eu cheguei na igreja de Fátima, que eu vi o João Franco, eu pensei que ele era o padre, que eu nem conhecia quem que era, né? Aí rezei lá na igreja, era o contrário, né? Depois, antes de fazer aquela mudança, que depois nós fomos fazer. Que fez a mudança, né? Aí o Cônego Benedito ficou com raiva, eu falei, mas a culpa não é minha, Cônego, porque eu vim para ajudar o senhor, mas o bispo está me mandando para lá. Aí, brincadeira, né? Depois, mas era já a intenção. Aí depois, agora que eu vim para cá, na verdade. Então, quer dizer, nesse período o senhor veio de susto, então? Ganhou a paróquia de Fátima no susto. Aí o que aconteceu? Eu fiquei na paróquia de Fátima com o Cônego João Faria. Eu fiquei como vigário paroquial. O cônego João Faria, depois de um período, saiu, veio o padre José, me desculpe agora que falhou aqui a minha, né, que é de Paraisópolis, me esqueci agora o sobrenome. E esse padre, ficou acho que 8 meses como pároco. Aí o bispo iria nomear um outro pároco, que também teve uns problemas. Aí ele chegou para mim e falou, meu filho, você é muito novo, tudo, mas você não dá conta se eu colocar você? Eu falei, eu estou à disposição, porque eu já estava quase um ano sozinho lá. Eu celebrava às 7 da noite na matriz e saía correndo para ir para a roça, voltava a fazer reunião, então eu já estava meio. E a paróquia de Fátima sempre teve uma extensão bem grande. Grande, né? Mais de 40 mil habitantes, né? Já era grande naquela época. Né? Começando a Cidade Jardim, já tinha, né? Nós adquirimos depois aquele terreno grande lá, então tem uma história. Né? Ali na paróquia de Fátima, o senhor praticamente ajudou várias comunidades ali, né? Belo Horizonte, eu sei que a igreja de Santa Rita foi da Então, a igreja do bairro Belo Horizonte, a igreja de Santa Rita, na verdade era um salão que existia, e o Dom João Bergese queria muito que eu fizesse alguma coisa lá, porque a cidade vai crescer para cá, precisávamos de uma igreja. E aí, o lote que tem lá, logo atrás tinha uma caixa d'água lá da prefeitura, que era enorme o negócio, então nós não conseguimos fazer o que eu queria fazer. Era uma igreja maior até do que aquela, para o futuro. Fomos até onde podia ir, por causa do tal do terreno lá da prefeitura. Aí ele não deu para aproveitar o salão que tinha. Aí quebramos tudo aquilo e fizemos da base. Contratei uma empreiteira, né, e foi num ano praticamente subiu a igreja, e fizemos um movimento na cidade toda, o povo da paróquia colaborou muito, e a comunidade se empenhando, fazendo festa, e ergueu aquela igreja lá. Na Cidade Jardim, nós também, naquela época, foram não sei quantos mil metros, sei lá, 5 mil, 10 mil metros, que foi comprado também, a paróquia toda que ajudou, não foi só a comunidade, né, mas toda a paróquia de Fátima. Ali naquela capela de Nossa Senhora de Fátima, reforma, várias igrejas na zona rural, né, desde a Faisqueira, outros lugares que houve reformas, a própria matriz, que foi mais difícil. Essa foi mais difícil, né? Essa o senhor teve que praticamente reconstruí-la, né? E foi uma loucura, imagina que padrezinho novo, querendo virar que a igreja, eu virei, né, virou o contrário. Teve muita dor de cabeça? Teve. Na primeira reunião eu já tive problema. Na primeira reunião, que eu convidei vários engenheiros e muita gente, alguns falaram, o senhor é louco, acho que não... Aí eu fui vendo quem que eu realmente podia contar, e os profissionais, e foram vários que ajudaram, né? Eu queria colocar a entrada lá na frente,
Eu falei, não sei o que nós vamos fazer, porque tem a torre, nós temos que segurar essa torre, mas aí e foram feitos projetos interessantes, que ali tem, na Igreja de Fátima, eu tive ajuda de engenheiros até não católicos. Olha E que só. doaram completamente, sem cobrar um tostão do projeto. Quer dizer, então foi um trabalho que as pessoas, acho que muita gente não conhece, não sabe esse bastidor, e que o senhor teve esse trabalho para convencer Primeiro eu os tive que fiéis. convencer. Porque Foi difícil, né? foi É difícil, né? As pessoas não... Mas conseguimos. E depois o que fazer? Quando mudou o presbitério, o que ia fazer? Então, vinha me dava um desenho, um negócio assim, esquisito, falei, muito feio. Eu lembro que o padre Celso trabalhava comigo, um dia eu mostrei um negócio para ele, ele falou assim, mas eu desenho melhor que esse aqui. Aí, então, era assim, a gente não conseguia achar. Até que um dia, o Cônego Benedito, eu falei, Cônego, me dá uma luz, eu preciso de alguém que desenhe, alguém... Ele falou assim, o Saponara é muito bom, que faleceu há pouco tempo, né? Aí eu chamei, ele lidava com carnaval, com esses carros, essas coisas. Eu falei, olha, eu precisava de uma ideia, uma coisa vazada, mais leve. A igreja é moderna, é redonda. Aliás, ela não é redonda. Esse foi a maior dificuldade. Ela tem um lado maior que o outro. Ela é meio torta, virada, meio para o hospital. Então é muito confuso. Ela não é certinha nas medidas. Não é simétrico, não. Porque foi feito em mutirão. Então é uma coisa complicada, foi reformar ali. Mas aí ele me apresentou, ele falou, posso fazer uma maquete, que eu gosto de fazer maquete. Eu falei, ótimo. O dia que ele mostrou, eu apaixonei. Eu acho que eu tinha guardado até pouco, mas vai estragando, né? Passando isso. Aquele altar, que são tijolos italianos, aqueles tijolos de vidro. A armação é toda de ferragem. Renda de ferragem, que não sei onde nós fomos achar aquilo em São Paulo, e fomos escarafunchando aqui e ali. Levou quanto tempo para fazer essa reforma? Eu acho que uns 2 anos, 1 ano e tanto, alguma coisa. Os vitrais eram imensos e não tinha ventilação direito, e a beleza da igreja lá são os vitrais, né? Porque eles foram feitos em Itu, uma firma... Até o homem, ele é um francês, a mulher dele é russa. Eu tive que ir várias vezes lá conversar, e eles entendiam que a gente tinha que fazer campanhas. Na época, cada vitral, aqueles menores, era na faixa de 3 mil, na época, que já tem aqui, pensa bem. Aquele da torre, que é o Milagre do Sol, se você olhar, é o Sol girando, que é o Milagre de Nossa Senhora de Fátima, com os pastores também. Todos foram doados, né? Muitos ajudaram, vicentinos, as famílias, tem os nomes lá todos. Todos se reuniram e fizeram contribuição para ajudar. A pessoa ia pagando por mês, né? E eu fazia o quê? A gente pegava de todos esses e pagava pagava metade de um vitral, aí e lona preta, tudo feio, e enfeitava, e fomos levando assim. Até conseguir. Até terminar. Bom, vocês estão conhecendo um pouco da história, da vida, da trajetória desses 25 anos do Cônego Vonilton, que é pároco, cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Eu vou fazer uma pausa para os nossos reparadores culturais, daqui a pouquinho a gente continua para falar agora da trajetória em Santa Rita, porque depois de Pouso Alegre ele foi para Santa Rita até chegar em Borda e vir aqui para Pouso Alegre. Depois do intervalo, rapidinho. A TV Libertas transmite todo domingo às 10h30 da manhã, direto da Catedral Metropolitana, a Santa Missa. Um momento de fé e reflexão. Apoio Mini Mercado e Padaria Pegue Pague. A Galvarenga Material para Construção. Loja Menino e Menina. Arte, Imagem, Vídeo e Fotografia. Clínica Santa Lúcia, Dr. João Batista Pediatra. Carvalhais Iluminação. Celinho Autopeças e Centro Automotivo. Drogaria Minas Farma e Minas Farma Manipulação. Sabor e Pasta. Laboratório Imune. Supermercado Central. Santa Missa aos domingos, ao vivo, às 10h30 da manhã, pela TV Libertas. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Não.
Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Pouso Alegre região conta agora com a mais completa loja Outlet do sul de Minas. Artigos esportivos, tênis, camisetas, bermudas, mundo fitness, de diversas marcas e modelos. Masculino, feminino e infantil. Não é promoção, é Portinhola Outlet Esportes. Venha nos visitar e conheça nossos produtos. Bernardino de Campos, 125 Centro, telefone 353421 3779. Preocupada com o bem-estar da população, a Aviação Princesa do Sul desenvolve um trabalho de qualidade, segurança, comodidade e conforto. Há mais de 20 anos, a Aviação Princesa do Sul busca prestar os melhores serviços a toda a comunidade pouso-alegrense. A Aviação Princesa do Sul marca uma nova fase em Pouso Alegre. Aviação Princesa do Sul, genuinamente pouso-alegrense. 3449-5656. Antes de viajar, é importante fazer uma revisão completa do seu carro. Faça alinhamento e balanceamento com profissionais capacitados. Escolha o grupo que lhe oferece os melhores produtos e as melhores peças com a mais alta qualidade. Passe em uma das lojas do Grupo Celinho. Aqui você encontra serviço de qualidade. Grupo Celinho Autopeças e Centro Automotivo. Lojas em Pouso Alegre e em Itajubá. Ninguém sabe ao certo a receita do amor, do sucesso e da felicidade. Mas para conquistar a medida certa de tudo isso, é necessário estar próximo de quem você confia. A Drogaria Americana está sempre ao seu lado com tudo o que você precisa, receitando carinho, cuidado e atenção para você ter mais saúde e qualidade de vida. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Criada há mais de 45 anos, a Universidade do Vale do Sapucaí oferece cursos de graduação nas áreas de saúde, exatas, humanas, licenciaturas e tecnologias. Oferece também cursos de especialização, MBA executivo, mestrado e doutorado. Na Univaz, o aluno encontra infraestrutura de qualidade com salas amplas, lousas interativas, climatizadores, bibliotecas com rico acervo e laboratórios de estudo e informática. A Univaz também conta com um espaço virtual de educação à distância que permite uma maior aproximação entre a universidade, alunos e a população. A Univaz entende que a inserção do aluno no ensino superior é mais do que uma conquista pessoal. É também uma responsabilidade da instituição escolhida, que deve preparar profissionais para o mercado de trabalho e formar cidadãos para uma sociedade melhor. Univaz, excelência em ensino, formação para a vida. De volta com o nosso programa Sul de Minas em Foco, com o nosso quadro Perfil hoje, com o cônego Vonilton Augusto Ferreira. Ele é pároco e cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre e hoje é o nosso entrevistado nesse dia especial, ele que completa 25 anos de vida sacerdotal. E no bloco anterior a gente falou um pouco da paróquia de Fátima, mas depois desse período em Fátima, cônego Vonilton, o senhor foi nomeado para ser o pároco lá de Santa Rita do Sapucaí, né? Como que foi essa experiência? Então, eu estava aqui na paróquia de Fátima ainda, e numa missa no Carmelo, me lembro direito o que era, Dom Ricardo e vários padres, alguma comemoração, e eu havia ganhado uma estola de Santa Rita, com ela estampada nas costas, e estava aquela coisa, você vai para Cambuí, vai para Ouro Fino, vai para Paraisópolis, tinha um monte de lugar para eu ir, outros eu ia estudar não sei aonde, cada hora uma coisa, e alguém já tinha também alguma coisa de Santa Rita, mas como estava, e o bispo bateu nas minhas costas e falou assim, Santa Rita, né, porque estava santa nas minhas costas, aí foi nessa hora que nós conversamos, então foi em 2001, né, em agosto também, se não me falha a memória, acho que dia 2 de agosto que eu fui para lá.
e sucedendo o padre Bino, que agora está vindo para o meu lugar em Borda da Mata. Ô, Cônego, e lá em Santa Rita, como que foi o seu trabalho? Como que era a estrutura? O senhor que pegou, vem do Rio de Janeiro, passou por Pouso Alegre e uma experiência numa cidade, digamos, menor, né? Então, foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui muito bem recebido em Santa Rita e eu já havia morado lá, né? Então, a história da minha família, meu irmão morou lá, trabalhou em Santa Rita muitos anos, minhas irmãs também estudaram. Então, nós tínhamos já uma afinidade, eu já conhecia pessoas lá, inclusive com alguns parentes também. Então, fui muito bem acolhido, a paróquia é uma paróquia também grande, na época era uma paróquia só. Então, durante aquele ano, o primeiro ano meu, o padre Bino já tinha feito um trabalho da quase paróquia, que é a paróquia de Fátima, e eram mais de 60 comunidades, talvez, então era muito grande. Tinha outros padres, mas era impossível atender daquele jeito. Aí o bispo, vendo essa urgência, depois de um ano que eu estava lá, nós conseguimos de criar a nova paróquia. Foi quando o padre Joãozinho, João Batista Neto, assumiu como primeiro pároco. E eu aí fiquei só na paróquia do centro, que era a paróquia Santa Rita, assumindo também a parte da educação, do educandário santarritense, que é uma fundação mantenedora da FAI, do Colégio Tecnológico, né? Porque em Santa Rita são 3 grandes fundações, né? A ET, a Escola de Eletrônica, onde estão os jesuítas, a FAI, que está com o pároco da paróquia Santa Rita, ele sempre é o presidente, e o Inatel, que é uma outra grande fundação. Então, as 3... O senhor esteve à frente dessas 3 instituições? Eu estive lá na frente da FAI e do Colégio Tecnológico. Agora, o Cônego Vonilton, lá em Santa Rita a gente percebe, tive a oportunidade de fazer várias matérias, inclusive com o senhor lá em Santa Rita também, da devoção à padroeira Santa Rita. Muito. Isso é fácil? O senhor tem um trabalho pastoral, um trabalho de evangelização com uma santa, vamos dizer, que tem um apelo popular muito grande? Então, em 1957, o Monsenhor José Carneiro, que está lá, é pároco emérito, fez uma grande festa e foi quando veio a facsímile, a imagem que está lá exposta, da imagem da santa morta, né, que é uma urna que trouxe, e na mesma época veio a de Santa Rita de Caldas. A de Santa Rita de Caldas é de cera. Então, com o tempo, ela foi escurecendo, diferente. A de Santa Rita é de madeira, e uma imagem muito linda, muito bonita. E junto com essa imagem, tanto de Santa Rita de Caldas quanto ali, vieram as relíquias também. Lá em Santa Rita do Sapucaí, é uma fração pequena de um osso do pé da santa, porque o corpo dela está intacto. Mas foi um incêndio que aconteceu, e quando tiraram uma partezinha lá da urna, então algumas poucas igrejas de Santa Rita têm relíquia dela, por causa do corpo estar intacto. E aqui em Santa Rita do Sapucaí tem esta relíquia que atrai muito. E quando nós inauguramos o santuário lá que foi criado, na época que eu estava lá, no altar da Eucaristia, nós colocamos são 2 relíquias, uma que entra sempre nas missas solenes e a outra está depositada no altar. Quem for em Santa Rita do Sapucaí, se levantar a toalha do altar que o padre reza a missa, tem um vidro e você vai ver a relíquia dela ali. Foram quantos anos em Santa Rita? Então, eu fiquei 12 anos, foi o maior tempo meu de padre, foi lá em Santa Rita do Sapucaí. Depois você veio para a Borda da Mata, né? Então, aí em Santa Rita eu fiquei esse período e fizemos, né, muitas amizades, muitos trabalhos ali, pastorais, e, enfim, né, obras e tanta coisa, mas o que mais fica são as amizades, né, que marcam pessoas maravilhosas. Aprendi muita coisa, cresci muito em Santa Rita e devo a muitas pessoas. Um carinho especial ao Monsenhor José Carneiro e aos outros padres todos, muitos padres que passaram, porque vigários às vezes ficavam 2 anos, 3 anos, né, e mudavam. Aos jesuítas também sou muito grato. E de lá o bispo Dom Ricardo me nomeou vigário-geral. Eu já era vigário-geral acho que há uns 3 anos praticamente. E eu já estava como vigário judicial, acumulando os 2 cargos. Não é interessante, mas há uma permissão na lei da igreja, mas não é interessante que o vigário judicial seja também o vigário geral. Mas o bispo falou que liberava pela lei, por uma brecha na lei, e eu fiquei.
Aí eu estava muito sobrecarregado, me pediu, eu estava cansado também, com essa inauguração do tribunal e tanta coisa, e já na hora a minha provisão segunda já estava vencendo, que são 6 anos. Então eu estava vencendo. Falei, olha, o senhor vai fazer o quê comigo? Né? Vai reconduzir de novo? Aí eu estava cansado, falei, então você vai para Itajubá. Primeiro queria que eu fosse para Itajubá, na paróquia São José Operário, ele queria trazer de volta aquela região episcopal e que eu ficasse ali ajudando naquela área e tal. Enfim, eu morto de cansado, ainda ia pegar mais coisas. Mas aí vai daqui, vai dali. Um dia ele me chamou e falou, estou pensando, melhor você vai para a Borda da Mata, mais tranquilo e mais perto, e você é a Basílica, eu preciso de você lá, tem muita visitação, e você vai ficar pertinho de Pouso Alegre. Aí foi assim. Aí fui transferido para Borda, uma paróquia maravilhosa, né? Fui muito bem acolhido. O povo é igual em todo lugar, né? Nosso povo sul-mineiro é um povo muito acolhedor e um povo muito religioso. E uma igreja maravilhosa em Borda também, que é uma basílica, né? Que o Cônego Edson, na época, né, conseguiu esse título. Nós fizemos de tudo para desenvolver essa devoção, essa visitação. E ali também fiquei estou há menos de 2 anos. E aí, como que surgiu o convite para o senhor assumir a Catedral Metropolitana de Pouso Alegre? Então, foi tudo assim, muito depressa. Porque o Cônego Edson, a nomeação dele, obviamente que nós imaginávamos, tinha já algum comentário, mas você nunca sabe, isso é tão, né, uma coisa sigilosa, fica assim, e você não tem noção. Como do Dom Marco Aurélio também, quando teve, depois demorou vários anos também. Então a gente, são coisas aí do Espírito Santo. Eu me lembro que um dia o bispo me chamou, eu estava na minha casa. Aí ele me ligou, foi quando, eu não me lembro agora a data certinha, já 1 semana ou 2 semanas depois, talvez 2 semanas depois da nomeação, não me recordo agora. Sei que foi numa quinta-feira, e era antes do almoço, o bispo perguntou se eu podia ir falar com ele, eu fui depois, à tarde, e aí ele me falou que o Cônego Edson tinha sido nomeado, e eu já estava sabendo da nomeação também. Eu já tinha, inclusive, falado com o Edson, porque ele é da minha turma, eu tinha ligado, dado os parabéns para ele e tudo, mas não sabia. Né? E falavam de tantos nomes, e como eu estava há pouco tempo em Borda, eu estava lá. Eu falei, tem outros que estão vencendo o tempo, e você sabe como é que funciona isso. Fulano, cicrano. Começa ali os nomes, né? Uns que a gente imagina que queriam, outros que a gente imagina que o povo gostaria. Enfim, eu estava quieto. E o bispo já falou, assim, que já havia pensado, que queria que eu viesse. Enfim, tinha outras coisas que aí nós conversamos a respeito também dessa. Acredito que sairia, talvez mesmo, uma transferência, mas não sei como que seria ou para onde, né? E que ele precisava de mim na catedral, mas precisava de uma resposta naquela hora, e naquela hora mesmo já iria marcar a posse. Quer dizer, foi tudo assim. Não tem nem tempo de pensar. Aí eu pensei ali, falei, tá à disposição da igreja, se me vê capaz disso, né? Então vamos marcar a posse, eu tenho dia 25, 24, né, livre. Eu falei, mas não pode ser em junho, né, foi tudo muito. Então, por causa do Cônego Edson, ele queria que o Edson tivesse tempo para preparar-se melhor para a ordenação. E aí, o que aconteceu? Só que eu vou pedir um outro favor para o senhor continuar administrando a Borda. E naquele afã de ajudar e aquela coisa, a gente também não mede, né? Hoje vendo o que eu estou passando, eu não sei. Mas aí falei, tudo bem, o senhor que manda, né? Vamos lá. Aí continuei, então, administrando lá, assumimos aqui, ajudando a preparar a ordenação do Monsenhor Edson. E agora tudo com essa expectativa já da festa do Bom Jesus, está acontecendo, né? Também a festa de Nossa Senhora do Carmo a ser preparada, e meu jubileu e outros eventos, próximo, né? É tudo próximo. E aconteceu também de o Monsenhor Vicente ter falecido, então a catedral não tem vigário paroquial. E o vigário paroquial meu vai chegar só agora no começo de agosto, né? Então, mas olha,
é impressionante, eu estou assim impressionado com a acolhida do povo aqui em Pouso Alegre, na Catedral. Gente que fazia tempo que eu não via, outros que às vezes eu nem conhecia e que vêm, desejam um bom trabalho e abraçam. Carinho, assim, uma coisa espetacular. Eu estou impressionado mesmo. Você já está sentindo em casa aqui. Com certeza. A gente vai continuar falando com o Cônego Vonilton, a gente vai dar uma pausa para os nossos apoiadores culturais e no último bloco é a parte final. A gente vai finalizar esse nosso programa especial Perfil, hoje com o Cônego Vonilton estreando aqui o nosso quadro, falando um pouco da história dele. Rapidinho. A TV Libertas transmite todo domingo às 10h30 da manhã, direto da Catedral Metropolitana, a Santa Missa. Um momento de fé e reflexão. Apoio Mini Mercado e Padaria Pegue Pague. A Galvarenga Material para Construção. Loja Menino e Menina. Arte, Imagem, Vídeo e Fotografia. Clínica Santa Lúcia, Dr. João Batista Pediatra. Carvalhais Iluminação. Celinho Autopeças e Centro Automotivo. Drogaria Minas Farma e Minas Farma Manipulação. Sabor e Pasta. Laboratório Imune. Supermercado Central. Santa Missa aos domingos, ao vivo, às 10h30 da manhã, pela TV Libertas. Os olhos do pai, o sorriso da mãe, o coração de um doador. Seja um doador de órgãos. Diga sim para a vida continuar. Conte para sua família o seu desejo de ser um doador. Uma campanha do Hospital Samuel Libânio. Preocupada com o bem-estar da população, a Aviação Princesa do Sul desenvolve um trabalho de qualidade, segurança, comodidade e conforto. Há mais de 20 anos, a Aviação Princesa do Sul busca prestar os melhores serviços a toda a comunidade pouso-alegrense. A Aviação Princesa do Sul marca uma nova fase em Pouso Alegre. Viação Princesa do Sul, genuinamente pouso-alegrense. 3449-5656. Antes de viajar, é importante fazer uma revisão completa do seu carro. Faça alinhamento e balanceamento com profissionais capacitados. Escolha o grupo que lhe oferece os melhores produtos e as melhores peças com a mais alta qualidade. Passe em uma das lojas do Grupo Celinho. Aqui você encontra serviço de qualidade. Grupo Celinho Autopeças e Centro Automotivo. Lojas em Pouso Alegre e em Itajubá. Pouso Alegre região conta agora com a mais completa loja outlet do sul de Minas. Artigos esportivos, tênis, camisetas, bermudas, mundo fitness de diversas marcas e modelos. Masculino, feminino e infantil. Não é promoção, é Portinhola Outlet Esportes. Venha nos visitar e conheça nossos produtos. Bernardino de Campos, 125 Centro, telefone 353421-3779. Ninguém sabe ao certo a receita do amor, do sucesso e da felicidade. Mas para conquistar a medida certa de tudo isso, é necessário estar próximo de quem você confia. A Drogaria Americana está sempre ao seu lado com tudo o que você precisa, receitando carinho, cuidado e atenção para você ter mais saúde e qualidade de vida. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Criada há mais de 45 anos, a Universidade do Vale do Sapucaí oferece cursos de graduação nas áreas de saúde, exatas, humanas, licenciaturas e tecnologias. Oferece também cursos de especialização, MBA executivo, mestrado e doutorado. Na Univaz, o aluno encontra infraestrutura de qualidade com salas amplas, lousas interativas, climatizadores, bibliotecas com rico acervo e laboratórios de estudo e informática. A Univaz também conta com um espaço virtual de educação à distância que permite uma maior aproximação entre a universidade, alunos e a população. A Univaz entende que a inserção do aluno no ensino superior é mais do que uma conquista pessoal. É também uma responsabilidade da instituição escolhida, que deve preparar profissionais para o mercado de trabalho e formar cidadãos para uma sociedade melhor. Univaz, excelência em ensino.
Formação para a vida. De volta com o nosso último bloco, hoje especial perfil com o cônego Vonilton Augusto Ferreira. Ele é pároco e cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre e hoje completa 25 anos de ordenação sacerdotal. Cônego, para a gente estar encerrando esse nosso quadro, essa nossa entrevista, eu vou fazer umas perguntinhas rápidas. O que você espera do seu trabalho aqui na Catedral de Pouso Alegre? É difícil falar o que eu espero, né? Eu acho que a gente está nas mãos de Deus, né? Deus é que guia e que orienta. Eu acredito muito assim na força do Espírito Santo e daquilo que ele nos move e nos impulsiona. E Deus, confio muito na providência divina, porque as coisas elas vão devagarinho se encaixando, né? Não adianta a gente querer isso, aquilo, não. Temos que respeitar a história da paróquia, o estilo das pessoas. Então eu estou assim descobrindo e vendo, avaliando, conhecendo, mas com muito amor. Eu acho que é um respeito, um carinho pelo que já foi construído. Então, a única coisa que eu espero é assim, que as pessoas consigam sentir a minha presença como um pastor e como um amigo, uma pessoa que consiga acolher os outros e levar até Jesus. Eu acho que o resto vem por acréscimo. A Catedral volta a ser devocional? São Sebastião, Bom Jesus? Eu acredito que não é a catedral. Eu acho que o nosso povo é devoto. O nosso povo tem devoção. O católico é devoto. Então, nós não vamos fazer nada demais. Nós vamos apenas estimular um pouco, talvez, aquilo que já está no coração das pessoas, né? São Sebastião, sim, a gente vai voltar, não sei se em alguma época da história houve ou não, a novena perpétua, todo dia 20, nós vamos ter missa, ofício, talvez criar também a guarda de São Sebastião, entre outras, né, essa devoção do próprio Bom Jesus, a festa. Então, esses é o titular da catedral e o padroeiro da arquidiocese. Então, a gente vai dar, sim, uma atenção. Quermesse volta? Não, eu estou pensando ainda, porque agora não, porque esse ano nem dá tempo de fazer. Está muito em cima, vamos fazer aquele ação entre amigos, né? Porque estamos precisando, então vamos fazer essa ação entre amigos de um carro, de alguns prêmios, e agora, no começo da novena, já vamos colocar à venda para ser sorteado em outubro, se não me falha a memória, 16 ou 17 de outubro. Mas eu já andei conversando algumas coisas, e tenho algumas ideias, vai depender muito dos líderes ali da catedral, do que é possível, né? Espaço, onde, o que. O nosso povo é festeiro. Eu acho que realmente a cidade cresceu, e não dá para você fazer uma coisa ali no centro, dependendo do que você quer fazer. A gente também não pode ser tão anacrônico assim, né, uma coisa fora do tempo, tem que ser de acordo. Mas eu ainda prefiro sondar mais, ouvir mais, até que ponto que a gente pode ingressar por esse lado aí de festa, né? Mas algum evento, ou mesmo que não seja uma festa muito longa, alguma coisa, mas eu acho que o congraçamento, ele ajuda muito. Ainda mais numa igreja de centro, que as pessoas saem da missa, vão para os seus carros e vai todo mundo embora, você não congrega, né? Então, pelo menos uma vez ou outra, algum tipo de congraçamento, eu penso em fazer. Nesses 25 anos de padre, algum momento o senhor arrependeu de ter escolhido ser sacerdote? Não, eu falo isso, todo aniversário meu eu falo isso, que parece que eu fui ordenado ontem, né? E mistura muito, não sei, até a proximidade do aniversário de nascimento com o de ordenação faz com que eu celebre tudo junto. A minha vida de padre, não arrependo. Eu poderia ter tido uma outra, né, uma profissão, uma outra carreira, vamos dizer assim. Eu sou advogado, trabalho na área jurídica,
Mas, para falar a verdade, faço por amor à igreja. Mas o que me realiza mesmo é o atendimento ao povo e a pregação. São coisas assim que eu destaco sempre. Eu acho que cada um tem que reconhecer aquilo que ama. Porque aí você faz, você não sente. Às vezes está morto, de cansado, você vai e faz, entendeu? Com amor. Então isso eu acho que é vocação. Não sou a perfeição, não estou querendo falar que seja isso, mas eu me sinto feliz como padre. Em nenhum momento tem arrependimento. Graças a Deus. Que mensagem o senhor deixa para os telespectadores, para os paroquianos da Catedral do Bom Jesus, mas também para o pessoal de Santa Rita, de Bela Vista, que acompanha o programa, de Borda da Mata, pelos locais que o senhor passou. Que mensagem o senhor deixa para a Arquidiocese? Olha, eu tenho um carinho muito grande por todos os lugares por onde eu passei, desde o Rio, depois aqui na Paróquia de Fátima, Santa Rita, Borda, e agora aqui, muitas pessoas que eu já conhecia e outros que eu estou conhecendo agora. Eu acredito é o ser missionário, né? O grande pedido do Papa, né? Uma igreja em saída. Então, eu acho que eu fui amadurecendo. São 25 anos que a gente não percebe. Quem é casado e chega aos 25 anos sabe o que eu estou falando também. E outros padres poderiam dar o testemunho. É bem rápido. O tempo é rápido e você começa a lembrar, nossa, mas isso faz 12 anos. Padre, o senhor batizou esse menino. Foi quantos anos? Ah, meu Deus do céu. Tá adulto, então, eu quero agradecer aqueles, todos por onde eu passei. Eu sei que muitas pessoas têm muito carinho pela minha pessoa, muito reconhecimento. E é o que motiva. Porque nós temos problemas. Você que está acompanhando sabe muito bem. Problemas todos nós temos, de todas as ordens. Mas o que nos faz continuar são as pessoas verdadeiras. São as pessoas que realmente falam ao nosso coração. E aqueles que estão do nosso lado. E muitos talvez estejam assistindo e sabem disso. Acho que é aí que está, né? Tanta coisa, às vezes tanto evento, tantas realizações, mas no fim mesmo, o que fica, né, não são as coisas que a gente faz, mas é o como a gente faz. E eu posso te dizer que tudo que eu errei, e devo ter falado coisas e feito coisas, porque eu sou humano. Mas a primeira intenção minha sempre foi por muito amor à igreja e com muita dedicação. E eu estou aqui firme para continuar. Bom, esse é o nosso cônego Vonilton Augusto Ferreira, pároco cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, que participou do perfil nesse dia especial, completando 25 anos de ordenação sacerdotal. Cônego, quero agradecer sua presença, sua participação, sua disponibilidade diante desses inúmeros afazeres de vir aqui um pouquinho falar com os nossos telespectadores, e a gente parabeniza também por essa data muito importante, que se repita por mais 25, mais 25, mais 25, pela eternidade. Eu que agradeço. Lucas, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo seu trabalho, que Deus ilumine muito. Amém. E que você seja essa pessoa maravilhosa sempre. Amém. Deus abençoe. Obrigado, cônego Vonilton. E com a entrevista do cônego a gente encerra o nosso programa Perfil de hoje, agradecendo o carinho, a audiência, e até o próximo programa. Forte abraço, a gente se vê. Sul de Minas em Foco. Oferecimento Univaz. Excelência em ensino. Formação para a vida. Criada há mais de 45 anos, a Universidade do Vale do Sapucaí oferece cursos de graduação nas áreas de saúde, exatas, humanas, licenciaturas e tecnologias. Oferece também cursos de especialização, MBA executivo, mestrado e doutorado. Na Univaz, o aluno encontra infraestrutura de qualidade com salas amplas, lousas interativas, climatizadores, bibliotecas com rico acervo e laboratórios de estudo e informática. A Univaz também conta com um espaço virtual de educação à distância que permite uma maior aproximação entre a universidade, alunos e a população. A Univaz entende que a inserção do aluno no ensino superior é mais do que uma conquista pessoal. É também uma responsabilidade da instituição escolhida,
que deve preparar profissionais para o mercado de trabalho e formar cidadãos para uma sociedade melhor. Univaz, excelência em ensino, formação para a vida. A TV Libertas transmite todo domingo às 10h30 da manhã, direto da Catedral Metropolitana, a Santa Missa. Um momento de fé e reflexão. Apoio, Mini Mercado e Padaria Pegue Pague. A Galvarenga Material para Construção. Loja Menino e Menina. Arte, Imagem, Vídeo e Fotografia. Clínica Santa Lúcia, Dr. João Batista Pediatra. Carvalhais Iluminação. Celinho Autopeças e Centro Automotivo. Drogaria Minas Farma e Minas Farma Manipulação. Sabor e Pasta. Laboratório Imune. Supermercado Central. Santa Missa aos domingos, ao vivo, às 10h30 da manhã, pela TV Libertas.